Olá! Aula 4 da playlist Aulas de Contratos. Mais um encontro agora para tratar de um princípio muito importante, que é o princípio da boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva, quando ela é analisada pelo Código Civil e depois, quando ela é estruturada pela doutrina, tem algumas funções. Existem várias nomenclaturas das doutrinas civilistas, mas aquela que pode ser mais utilizada numa prova da OAB, numa prova de concurso público e no seu peticionamento seriam as seguintes. Existe uma função interpretativa, existe uma função integrativa e existe uma função de controle de limite. A função interpretativa ela está prevista no artigo 113 do Código Civil. Esse artigo é muito importante, eu vou ler ele com vocês. Diz assim o caput do artigo. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar e de sua celebração. Às vezes é muito comum que um contrato seja feito entre partes, mas exista alguma cláusula que traz algum ruído, que traz alguma omissão, que tem alguma lacuna, e quando isso acontecer, o artigo 113, então, dá critérios, sinais de interpretação. A função integrativa, por sua vez, ela trata da criação de deveres anexos ou laterais. E esses deveres eles não precisam estar escritos no contrato. Os mais comuns são aqueles que direcionam as partes a ter um dever de informação, de sigilo quando for o caso, de promover a segurança daquilo que é estabelecido quanto prestações acordadas, lealdade, colaboração, confiança e também cooperação. Esses deveres anexos, quando eles aparecem em determinadas relações contratuais em conflitos, podem ser utilizadas em jurisprudência para estabelecer uma integração de que, apesar de não ter sido escrito pelas partes determinado dever de colaboração, por exemplo, elas devem atuar em cooperação umas com as outras. E, por fim, existe a função chamada função de controle de limite. O que visa essa função? Repelir qualquer pretensão injusta. Nós podemos trazer como exemplo o artigo 424 do Código Civil, que diz o seguinte: nos contratos de adesão são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Então veja que se alguém estipular uma cláusula de um contrato de adesão, veja, de adesão, não é um contrato paritário, essa cláusula que renuncia expressamente e previamente, uma indenização futura é considerada uma cláusula nula. Um resumo, então, do nosso encontro é que existem três funções importantíssimas para a boa-fé objetiva. A primeira interpretativa, a segunda integrativa e a terceira direcionada a um controle e um limite. Interpretação, o artigo 113. Integrativa, o artigo 422 pode ser colocado aqui como um bom sinalizador de fundamentação jurídica. E aquela que estabelece a ideia de função, um controle e limite, eu dei o exemplo do 424. Mas também nós podemos trabalhar como exemplos os artigos 187 do Código Civil e o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Se você ainda não conhece a playlist Aulas de Contratos, já está na hora de conhecer. E eu peço que você se inscreva no canal.